Aberta a audiência pública para debate do livro 2 do novo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais ao som do hino nacional brasileiro. Boa noite mais uma vez, muito obrigado pela presença. Agradecer aqui também, além dos servidores, a imprensa presente aqui nesta casa, para divulgar essa audiência pública. Agradecer também servidores da Câmara Municipal. Registrar a presença dos vereadores Júlio César de Araújo, Júlio Contador, José Júlio Rodrigues, Júlio de Monten, vereador Sebastião Ferreira Leite, Tãozinho Leite, e a vereadora Rosilene Félix, Rose Félix. Lembrando que quem for fazer uso da palavra, por favor, se inscrever aqui. Nós temos aqui, são 10 pessoas, cada uma pode falar 3 minutos, por favor.
Pessoal, nós vamos dar início agora à audiência pública. Hoje nós temos aqui também, gostaríamos que tivesse aqui, aliás, o representante da Secretaria Municipal de Administração, responsável pela elaboração do projeto, mas infelizmente até o momento não chegou o representante. Ontem também na reunião de comissões, nós não tivemos a presença do secretário Gabriel Quintão, e justificou, devido a servidores da sua pasta, da sua secretaria com Covid, achou por bem se isolar também para não contaminar outras pessoas. Eu vou passar agora a palavra aos vereadores presentes nesse momento. Passar primeiramente aqui a palavra para o vereador Júlio Contador. Boa noite para todos e todas. Eu me coloco aqui no lugar de cada um presente, esses dois, a Estado do Servidor. Também exerci a função de professor alguns anos atrás, durante 7 anos, de 93 a 99, na ISA, talvez possa ter lá também. E a causa muito nobre é porque os professores devem ser tratados como diferenciados, de outra categoria, na área da educação, justamente porque trabalham com a formação de pessoas, Então, assim, passa a maior parte do tempo com filhos e filhas das famílias lá, e ali, assim, acaba sendo um novo família que vai se configurando naquele período, E o professor não trabalha também nessa jornada de 4 horas, ele trabalha nessa classe, a preparação de aulas, de reuniões, então muito tem que levar em conta a categoria. Então nós estamos aí para que a gente puder contribuir nesse processo de revisão de plano de salário, carreira e salário, a gente vai se esforçar ao máximo para então contribuir com as ações que seja de forma mais justa possível a toda a categoria. Então, uma boa audiência a todos nós, que nós devemos ouvir vocês, Então, a gente quer ouvir cada um e implementar a partir daí daquilo que a gente está ouvindo. Porque o plano de revisão, ele tem quase 400 páginas, para ser sincero, eu não li nem um terço dele ainda, Então, se vierem substitutos, aí fica mais difícil ainda, Então, a gente vai contribuir de uma forma. Obrigado. Obrigado, vereador Júlio Contador. Com a palavra agora, vereadora Dulce Félix. Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui mais uma vez para ouvi-los, com a intenção de buscar melhores soluções aqui para o estatuto. Estamos à disposição. Obrigado, vereador Rose. A palavra, vereador Júlio do Convênio. Boa noite. Sejam bem-vindos a essa audiência. Espero que seja um momento de vocês fazerem, tenho certeza que será um momento de fazermos os nossos próprios, vocês fazerem as colocações que acham pertinentes em relação ao livro e que a discussão ela nos dê mais coisas. É isso aí, sejam bem-vindos. Obrigado, vereador Júlio do Convênio. Passar a palavra aqui agora para o nosso vereador Tãozinho Leite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez aí, para essa audiência pública, onde vamos discutir o estatuto dos servidores municipais. Eu quero que tenhamos uma boa audiência e temos aqui uma boa discussão também de ambas as partes. Obrigado, vereador Tãozinho Leite. Pessoal, nós temos aqui, como foi falado na audiência pública da semana passada, nós temos o calendário de tramitação aqui do projeto de lei, Estatuto do Servidor, projeto 114/2023, além da audiência pública de hoje, que é para os servidores da educação, nós teremos na próxima quinta-feira também, depois do feriado, a discussão do livro 3, que é o Estatuto da Guarda Civil Armada.
Tá certo? Então são essas 3 audiências públicas, na sequência, tramitação do projeto, e no dia 6 de dezembro, está marcado para enviar a remessa do projeto de lei ao prefeito para sanção e promulgação. Com relação ao projeto que nós estamos aguardando aqui, que o presidente até hoje na reunião ordinária cobrou mais uma vez, que é a reforma administrativa, o líder do governo, que agora é o vereador Carlos Henrique, disse que vai entrar nessa casa, se não entrar essa semana, ou na quinta ou na sexta, no máximo até na segunda-feira, já estará aqui para a gente poder estar fazendo a leitura na reunião ordinária da semana que vem, tá? Então, está tudo aqui dentro de um cronograma que foi criado aqui pela casa, e a gente espera que isso se resolva. Claro que nós, durante bastante esse período, durante todo esse período, inclusive a vereadora Rosa tomou frente aqui, conversou com vários outros servidores, várias outras classes, e enfim, está correndo aqui dentro do prazo dessa casa, tá certo? E vou passar a palavra agora. Vocês querem falar mais alguma coisa, vereador? Não? Eu vou passar a palavra para vocês, tá? As pessoas que se inscreveram aqui. Aí vocês podem ficar à vontade aqui dentro do tempo de 3 minutos para fazer suas observações com relação ao Estatuto do Servidor. Vou convidar aqui primeiramente a Ana Gabriela Chaves Ferreira. Por favor, Ana Gabriela, seja bem-vinda à Casa do Povo. Agradecer também a presença do presidente do sindicato, Aldo Rosário, e vou fazer o convite para que se sente aqui conosco com os vereadores. Aldo, se você se sentir à vontade para isso, tá? Obrigado. Boa noite a todas e todos. Meu filho João Gabriel está me acompanhando hoje, e ele queria, senhoras vereadoras e senhores vereadores, uma audiência pública para falar sobre inclusão, equidade de gênero, inclusão de raça e inclusão social. E ele sentou aqui comigo e ele abaixou porque ele tem vergonha. E ele observou que de todos os presidentes da Câmara que figuram ali, 48 diferentes são homens e apenas 2 são mulheres. E aí eu observei, pontuei para ele que temos apenas uma vereadora. Ele ficou envergonhado. Vamos voltar à pauta. Eu queria... orgulho da mamãe, está me deixando de cabelo branco, é meio orgulho também. Eu queria chamar a atenção de uma coisa que me preocupa e me toca, que é a questão da licença para acompanhar familiar. Eu sou mãe solo, o João tem ideia, e eu preciso ter um trâmite que é compreensível de passar dentro das Secretarias de Recursos Humanos por uma assistente social, para que a minha licença de acompanhamento seja validada. Acompanhamento para ir no neuropediatra, que não tem Itabira, para uma série de especialidades que não tem em Itabira, certo? E os servidores contratados não têm esse direito. E isso ficou me remoendo, porque eu tenho uma servidora lá na EMACA, do turno da tarde, que tem a mesma condição que eu, mas não pôde gozar dessa licença porque é contratada. E quantas servidoras ficam contratadas na educação até aposentar, porque o provimento de concursos públicos não cobre os quadros, está sempre faltando, sabe? E assim, isso viola o direito da pessoa com deficiência, no caso do filho, a esse acompanhamento. E a permanência disso no estatuto me incomoda muito. Melhor, no plano de cargos, me incomoda muito. Outra questão é que, até mesmo para quem é servidor contratado, essa licença de acompanhamento, ela tem uma penalidade se ultrapassa 60 dias. Veja bem, não é o caso do meu filho, mas pode acontecer. Eu precisar de me afastar por um período superior a isso. Eu vou ter uma penalidade na minha remuneração, sendo mãe solo, e dependendo da minha renda para custear o tratamento dele.
Eu acho que isso precisa ser revisto. E essa questão é uma lei específica do município, né? Eu acho que precisa ser revista. Entrando no plano de cargos da educação, o que me incomodou ao ler foi lá na página 33 e 34, né, dizendo que os objetivos do plano de cargos é estruturar a carreira, incentivar a profissionalização, entre esses incentivos, né, a formação continuada em exercício, assegurar a remuneração, garantir a progressão, e tudo muito lindo. Aí quando você vai lá no artigo 81, sobre quem integra o quadro de pessoal da educação pública no município de Itabira, os servidores do Estado são docência, especialistas em educação, atividades, meio de apoio educacional, que fica, quando você lê o plano todo, você fica em dúvida quem são essas pessoas, porque às vezes elas têm nomes diferentes, especialistas multidisciplinares, e aí, quando a gente vai ler lá, essa questão dos especialistas de apoio de meio, que é o auxiliar de creche, monitor de creche, tem uma complicação, que é o que eu mencionei na terça passada, que é caso de audiência pública. Por quê? Quando você vai olhar lá na página 196, que fala do cargo de monitor de creche, por exemplo, está em sala de aula com as crianças de 0 a 3 anos. Só um minutinho que meu celular não sei localizar a página. Eu vou buscar a palavra. Aí, está lá, a função. Desenvolver com as crianças práticas educativas e recreativas, visando o seu desenvolvimento físico, mental, emotivo e social. Isso parece coisa de docência? É coisa de docência. Educação infantil, a creche de 0 a 3 anos é coisa de docência. Educação infantil é a base da educação básica. É importantíssimo que nessa fase de desenvolvimento da criança, 0 a 3 anos, ela tem os estímulos, todos os estímulos possíveis para o seu desenvolvimento cognitivo, motor, sensorial, para que ela tenha bom desempenho acadêmico e escolar nas séries iniciais e finais e do ensino médio da educação básica. Só que a Prefeitura Municipal de Itabira contrata pessoas em nível médio para exercer função de docência. E na hora de remunerar, não quer equiparar o salário, porque afinal de contas é nível médio, né? E aí, quando você vai olhar lá a questão da progressão para esses servidores de apoio, eles têm a possibilidade de progressão vertical depois de 3 anos, enquanto monitor. Mas não vai ser equiparado enquanto docência na questão profissional. Mas está exercendo a docência por 3 anos. É um disparate isso. É um absurdo isso. Obrigado pelas considerações, Ana Gabriela. As anotações estão sendo transcritas em ata, tá? Então, muito importante, está sendo transcrita em ata, então a gente vai encaminhá-las posteriormente, né, Luciano? A audiência pública está sendo gravada, né? E depois vai ser passada para a ata, vai ser entregue ao governo, certo? As reivindicações. Só para ilustrar, essa é uma das reivindicações que foram trazidas aqui, né, pelas auxiliares de creche, e quando a gente diz que as pautas não são apenas pautas econômicas, a questão da revisão das atribuições e outras questões do plano que precisam ser revistas para corrigir as distorções, são questões dessa natureza. Então, é bom que a Ana Gabriela pôde trazer esse pedido aqui hoje para validar o trabalho que a gente tem feito aí há vários dias, que é de ouvir as pessoas diretamente interessadas. E eu queria só complementar, Luciano,
o pedido dela com uma outra reivindicação que foi apresentada por uma professora que tem um filho portador de deficiência e atualmente no município tem uma lei que estabelece que quem tem um filho portador de deficiência ou familiar tem a redução da carga horária de 50%. E o Estatuto está diminuindo essa redução de 50% para 30%. Então, o pedido que eu gostaria de registrar é a manutenção, né, no artigo 70 do Estatuto, corrigir o inciso 2º do parágrafo 3º para constar o índice de 50% e não 30%. Obrigada. Obrigado, vereadora Rosa. Obrigado mais uma vez, Ana Gabriela. Agora vamos passar a palavra para a segunda escrita, Célia Castro. Eu não poderia estar aqui hoje, eu não viria, mas eu não poderia, eu deixei compromisso que eu tinha em Belo Horizonte para vir. Eu sofri na saída daqui da Câmara na semana passada, eu fui assediada por uma pessoa que desceu, foi comigo da saída ali até a saída da Câmara lá fora, me assediando, me xingando, falando que eu não podia ser professora nunca, e veio para cima de mim. Eu agradeço muito o Gil, que não saiu de perto de mim o tempo todo, e por isso eu estou aqui hoje, infelizmente. Tem 30 anos a mais que eu acompanho essa casa, e nunca me aconteceu isso. Eu fui assediada, a pessoa me acompanhou, e foi o tempo todo me intimidando até lá embaixo. Então estou aqui hoje para saber quem é Geraldo Ivani. Alguém conhece Geraldo Ivani? Segundo as pessoas, essa pessoa que me assediou, me acompanhou, chama Geraldo Ivani. Então, a partir de hoje, qualquer coisa que me aconteça, essa pessoa será responsabilizada. Eu só fui entender a ameaça que eu sofri quando eu deitei na minha cama. O Gil ficou do meu lado o tempo todo, porque ele falou assim: você não teve medo, você enfrentou. Foi uma situação que eu tive, que era para eu ter tido medo, e eu não tive medo na hora. Mas na hora que eu deitei em casa, eu percebi: meu Deus, tentaram calar minha boca, tentaram me intimidar. Então, se essa pessoa estiver na casa aqui, eu gostaria que ela aparecesse. Geraldo Ivani, quem é, gente? Ninguém conhece? Tá, mas ele trabalha aqui na Câmara? Porque ele não teve coragem de me falar. Ele não teve coragem de me falar onde ele trabalhava, o que era. Ele só me ameaçou o tempo todo. Então eu fui ameaçada eu fui ameaçada. Tem muitas pessoas que acompanharam. Hoje aqui está cedo, né? Na hora que eu perguntei o nome dele, ele falou comigo que não era da minha. Ele quis o tempo todo tirar o Gil de perto de mim. Falou com o Gil que ele não tinha nada com isso, que a conversa era comigo. Então eu saí daqui, saí da casa do povo, eu venho aqui para falar, e eu acho que eu tenho que falar. Tá? Então, se ele achou que hoje eu não viria, eu deixei compromisso meu em Belo Horizonte que eu tinha hoje e vim, porque eu não tenho medo. Tá? E se alguém for responsável por ele, que passa para ele para mim. A partir de hoje, ele é a única pessoa que me ameaçou na vida até hoje. Infelizmente, eu não tenho mais nada para falar, não, porque estou ficando até desacreditada disso aqui, depois que me aconteceu isso. Esse não é um espaço para agressões, né, gente? Em primeiro lugar, é isso.
o respeito a qualquer pessoa é fundamental. Infelizmente, o que nós vimos aqui na semana passada foi uma onda de desrespeito geral, né? Foi uma onda de desrespeito geral. Não era para ter acontecido isso com a senhora, também não era para ter acontecido outras coisas que aconteceram aqui, inclusive a servidor também deturpando aqui dentro da casa coisas que não tem que acontecer. Não faria isso, mas hoje vou até citar o nome, não faria porque ela não está aqui hoje. Mas a Delva também está correndo sério risco de sofrer processos judiciais. Ou minha parte, eu não sei o que a Aldo vai fazer, porque ela tem vindo aqui para criar essas confusões. Dizer que a gente está com cara de pau, a gente vai lá, faz um trabalho sério, protocolamos hoje um documento apresentando a pauta dos servidores que estiveram aqui nas audiências e a pessoa quer distorcer, não sei com qual intenção, e atrapalhar o trabalho e criar esse clima de animosidade que não é necessário, porque nós estamos aqui para ouvir vocês e para fazer o que nós temos que fazer. Assim como nós levamos as reivindicações que foram apresentadas até agora, as que surgirem daqui, a gente vai levar também, mas eu não vou tolerar também pessoas me caluniarem, pessoas me difamarem, pessoas transformarem o trabalho que eu estou fazendo aqui. Aí sim eu digo numa politicagem, porque não tem politicagem aqui, nós estamos aqui sim para fazer política. Esse é um ambiente político, mas a consequência da política é o nosso trabalho feito com seriedade. Então, aquelas pessoas que ultrapassarem esse limite, eu aconselho qualquer um de vocês a fazerem o mesmo, e a Delva é uma delas, apesar dela não estar aqui hoje, mas como foram citados nomes, vou citar também, vai arcar com as consequências das mentiras que tem dito, porque aqui é um lugar de respeito, vocês são servidores públicos e também tem um decoro para cumprir. Obrigado, vereadora Rose, pelas considerações. Vou convidar aqui para fazer outra palavra agora, servidora Laura. Por favor, Laura. Boa noite. Minha pergunta é para vocês, não é nem debate, não, para vocês. A gente sabe que quando tem que ter alguma alteração no plano e no caso, vai ser feita uma emenda. E a gente sabe que quem conta um ponto, aumenta um ponto, mas que todo boato tem um fundo de verdade. Não é não? Isso a gente aprendeu com a mãe da gente. Então a questão é a seguinte: Rádio Peão informa que os ATAs, né, que são os assistentes e técnicos administrativos, eles estão em campanha para poder voltar com o Presmart. Já que já está falando de injustiça com as merendeiras, com os auxiliares, com os recreadores, com os monitores, eu acho que também seria uma injustiça muito grande o Presmart só para eles. O ideal seria o Presmart para todo mundo. Afinal de contas, né? O principal ponto que existe hoje na questão pública é a isonomia. Não interessa se você é mulher, se você é homem, se você é preto, se você é branco, se é amarelo, chinês, japonês, né? Eu sou professora. A professora ela vai ganhar o mesmo tanto que eu, porque ela é professora. Ele é diretor, vai ganhar o mesmo tanto que eu, que é diretor. Então, assim, eu gostaria muito que a mesa e que os vereadores pensassem. Já que vocês estão falando tanto de questão de isonomia, de justiça, né, que seja dado para eles a mesma avaliação que está sendo dada para nós. Porque nós somos servidores como eles. Nós temos atribuições a serem cumpridas como eles têm. E eu, Laura Rocha, não concordo, não acho justo eles terem uma avaliação diferente, sendo que eles estão fazendo também o trabalho deles, no qual, quando eles assumiram o cargo, foi declarado para eles. Tá? Então, eu gostaria muito que vocês pensassem nisso. Não é justo, não é certo, não é correto
lá no orçamento, o dinheiro já está lá separado. Eu gostaria muito que vocês cumprissem aquilo que vocês estão falando, garantir justiça para todos. Porque se isso for colocado aí como uma emenda, aí sim, vocês estarão injustiçando mais ainda as merendeiras, cantineiras, as auxiliares de serviço, auxiliares de creche no entorno. Porque enquanto para a gente é 400, 200, 300 reais, eles, dependendo da situação, pode ser até 3 mil. Então não é justo. Então vamos pensar um pouquinho. Só isso que eu peço. Obrigado pelas considerações, Lauren. Lembrando mais uma vez aqui, gente, tudo que está sendo discutido aqui, tá? Já está sendo gravado, vai constar em ato e vai ser entregue depois ao poder público, da prefeitura. Vamos convidar agora para fazer o uso da palavra a Vera. Meu nome é Vera, eu sou farmacêutica, eu trabalho na prefeitura, já está fazendo acho que 27 anos. Né? Então, assim, o que eu tenho a falar a respeito desse plano de cargo e salário, assim, é uma coisa bastante simples. É uma coisa bastante simples, né? E o que todo servidor quer, né? Porque a gente tem que olhar o outro com empatia. Né? Então, eu acho que todos nós queremos uma isonomia. E quando se fala de isonomia, ou então até muito mais além, falar de equidade, né? Então, isso aí é ter empatia com o outro. Quando a gente fala de empatia, a gente fala de equidade, a gente, por consequência, a gente fala de justiça. Né? Então, eu acho que esse momento dessa audiência pública é um momento muito importante para a gente, no seguinte sentido, que durante o tempo que esse plano estava sendo confeccionado, nós não fomos ouvidos. Em momento nenhum nós fomos ouvidos. Então, assim, eu louvo essa atitude, né, que foi tomada de se fazer essa audiência pública. Né? Então, considerando, né, todos esses questionamentos que a gente trazia, todas essas angústias que a gente trazia, enquanto eles estavam decidindo os nossos futuros lá, pode falar até as escondidas, porque em momento nenhum trouxe transparência para a gente, né? A gente estava tremendo, de medo de pensar o que estava sendo tramado contra nós. Se não tinha transparência, né? Por que esconder isso tudo? Então, em primeiro lugar, eu quero falar em relação a isso, a falta de isonomia, e essa falta de isonomia começa, não é de agora não. Essa falta de isonomia começou lá atrás, lá no final do ano de 2021, no primeiro ano dessa administração que está aí. Quando foi feito aquele plano de cargos de salário seletivo, não vou falar nem da fazenda não. A minha referência se faz às questões daquele plano de cargos e salários que foi feito para os advogados. Ali realmente nós fomos golpeados pelas costas. Por quê? Alguns dias antes, acho que 10 dias antes, menos de 15 dias antes, a gente tinha participado de uma festa lá na exposição, né? Integrar, vamos integrar. Ai, que maravilha! Aí o servidor, vou falar por mim, eu me enchi de esperança e de falar assim, nossa gente, nós vamos fazer alguma coisa diferente. O servidor quer trabalhar na população, nós vamos ter um trabalho integrar nossa secretaria com a outra, nós vamos integrar uma superintendência com a outra e assim por diante. E logo depois, acho que menos de 10 dias, estamos dando desculpa aí a questão desse lapso temporal, mas a gente se surpreendeu com um plano de cargos e salários seletivo, onde os advogados eles tiveram 94% a 95% de aumento, valorização.
falando sobre gratificação, a gente tem sempre bater na tecla de que gratificação, gente, não é valorização do servidor. Sabe por quê? A gratificação, na hora que você aposenta, o que acontece? Vai! Vocês entenderam? Então a gente não tem que brigar. Ah, presmagem, não sei o quê, papapá. Porque isso é uma enganação. É enganação. Ah, gratificação por valorização de não sei o quê, daqui a 3 meses, tal. Tudo enganação. Nós queremos a valorização efetiva, assim como teve os advogados. Você entendeu? Porque para os advogados, à época, todos eles tiveram a oportunidade de fazer a opção para 40 horas. Assim, ó, da noite para o dia, 40 horas. Sabe por quê? Ah, estava cheio de processo, estava não sei o quê, para agilidade, tal. Pergunto, será que der? Não, assim, não é da minha conta, mas enfim, né? Essa é a minha pergunta. Agora, quando se fala nessa provocação de 40 horas, aí o plano já traz algumas categorias específicas com vagas específicas. Né? Então, onde que está a isonomia de saber, foi procurar saber com as superintendências se realmente ela precisa de um cargo de 40 horas? E, detalhe, se vocês forem no plano aí, né, lá no artigo 58, né, vocês vão ver que existe, olha só para vocês verem, existe lá, né, a previsão de um aumento de carga horária, que seria de 2 horas, presta atenção, de 2 horas, quem é 6, iria para 8, reformando 40 horas semanais, concorda comigo? Só que a gente não estaria disponível para a prefeitura só 2 horas, não. Seria no mínimo 3 horas. Por quê? Porque a gente estaria com o nosso tempo precioso de viver. Porque hoje em dia a gente tem que estar conciliando essa questão do trabalho, do lazer, da sua vida particular, de uma maneira coerente, de uma maneira ponderada. Porque não só de trabalho vive o homem. É isso. Então, 33% perfaz 2 horas. Enquanto os advogados tiveram naquela época, né? Quantos por cento? 95% de aumento. Vocês perceberam a injustiça pela qual a gente passou nesse período? Nesse lapso aí de 4 anos, que a gente vai fazer 4 anos? 3 anos, vamos tocar 3 anos? Então, olha para vocês verem como que é injusto, né? E as pessoas falam, ah não, 33%, não sei o quê. Não, gente, a conta não é essa. A conta não pode ser essa, né? Principalmente que a gente tem uma referência lá atrás. Então, a conta não pode ser essa, de jeito nenhum, de jeito maneira, né? Inclusive, à época, eu estava aqui, que eu achei super injustiça, sou avessa à injustiça, e injustiça, igual eu falei para vocês, tem a ver com empatia, e eu me considero uma pessoa empática, né? Eu me considero uma pessoa empática na medida de que eu reconheço o seu direito e respeito o seu direito. Assim como eu reconheço o direito deles de querer melhores salários, né? E respeito na medida que eles respeitam a gente também, e nós somos também servidores públicos. Ok? Então, é interessante você abrir aqui, vou abrir aqui. Tá, só um minutinho. Só pegar aqui o artigo 58, olha só como que é interessante esse artigo 58 aqui, que ele fala aqui, ó, no seu inciso, no seu parágrafo 8º, a ampliação da jornada ocorrerá sempre em observância à capacidade orçamentária e financeira do Executivo Municipal. Naquela época lá atrás, ninguém falou disso não. E quando foi falado aqui, o advogado que estava aqui falou assim, ah, mas isso aí tem margem, que nós somos 10. Ou seja, ele não teve a empatia de pensar que eles eram 10 contra quanto? 3 mil e tantos servidores. Ok? Né? Vou falar rapidinho, só para eu voltar lá. Aí, em relação à questão, agora eu vou falar da minha categoria farmacêutica. Né? Nós somos farmacêuticos, 6, em número de 6. Nós estamos dentro do PSF, participamos das atividades com a equipe do PSF,
PSF, integrada com uma equipe multidisciplinar, participamos dos projetos do PSF, estamos ali na estrutura do PSF integrada, estamos trabalhando diretamente com a comunidade e nós não somos integrados à equipe de saúde de família. E, portanto, a gente não recebe o quê? O Pró-Família. Entendeu? Isso é um absurdo. Todos os outros servidores profissional nível superior, agora também técnica e auxiliar, têm o Pró-Família. O farmacêutico não. Isso é justiça? Isso é ter isonomia? Não é. Outra coisa, só um pouquinho, né? Vamos falar? Então é só para contar isso. Então, em relação a outra coisa, né? Outra coisa também, a 40 horas. 40 horas, sabe para que é? Quando você está no carro de 6, digamos, estou no carro de 6 e pulo de 40, o que está acontecendo? Eu estou vendendo a minha mão de obra mais barata, estendendo a minha carga horária. Por consequência, o serviço público está lá. Não vai abrir vacância para farmacêutico. Então, aí vem a questão. Se não vai abrir vacância para farmacêutico, se hoje, né, essa questão do Itabira-Prev pesa, qual é o nosso futuro para Itabira-Prev? Então, acho que é um questionamento. São questionamentos, gente, que eu estou fazendo. Para abrir a mente da gente para a gente pensar mais ampla, tá? Esses são poucos pontos, tá? Outra coisa, tá. E outra coisa é em relação à questão realmente do nosso futuro, em si, né? Do nosso futuro. Em relação à gratificação realmente não nos valorizar, né? Gente, e vou falar para vocês assim, de conselho assim, de coração mesmo. Não entrem nessa de ficar um servidor brigando com o outro. Isso não nos favorece em nada. Sabe por quê? Porque uma colega minha me falou uma frase que é mais ou menos assim: dividir para governar. Ok? Tá certo? Essa divisão começou em 2021. Começou lá atrás, em 2021. Né? Onde que causou revolta em todo mundo. Todo mundo não, né? A grande maioria dos servidores. Ok? Né? Então, veja só. Então, não vamos cair nessa. Nós temos que, como servidores, usar a nossa empatia, sabe? A nossa empatia para com o outro, reconhecer o valor, entendeu? O esforço de um professor, o valor, o esforço de uma merendeira que está ali no dia de festa junina. Está ali junto com o professor, junto com toda a equipe da escola, dando suporte. Aí depois da festa fica até mais tarde organizando aquela cozinha toda, trabalhando naquele local lá cheio de precisamos e assim por diante. Assim como também, eu valorizo também, né, também um médico que tem as suas questões em relação a algumas diferenças salariais em relação a outras categorias dentro do próprio médico mesmo, né, da categoria médica, entendeu? Então, que não vamos entrar nessa. Nós temos que, nesse momento, mais do que nunca, nos unir com uma classe unida, como um tempo atrás, lá atrás, né? Eu vivi e vivenciei, entendeu? Né? E sabe por que fez essa decisão? Para quê? Para não ter um incômodo, tipo uma greve, né? Para não incomodar a administração, também a população não ficar exposta a isso, né? E assim por diante. Então, eu peço para todo mundo, sabe, realmente assim, empatia. Vamos para casa, vamos pensar nisso. Empatia, justiça, né? Então é isso que eu quero de vocês, senhores vereadores, entendeu? Mais do que nunca. Se no tempo lá atrás, infelizmente, foi votado nessa casa e por unanimidade, né, realmente esse projeto que beneficiava única e exclusivamente uma categoria em detrimento das outras, que vocês não cometam esse erro, entendeu? De passar um plano que realmente não atende a grande maioria
É isso que eu peço. Tá? Obrigada. Obrigado. Não, tudo bem. Obrigado, Vera Lúcia. Só deixar claro aqui, viu, Vera Lúcia, para você e para os demais servidores, que o projeto vem do governo. Aquele projeto do aumento de salário dos advogados chegou do governo que enviou. Então o governo está criando esse problema entre os servidores, tá certo? Não, a Câmara Municipal, os projetos chegam aqui aumentando o salário de alguns, melhorando para alguns e não para todos. A gente gostaria que aumentasse para todo mundo, mas a gente já gente, escuta. Se você escutar, a gente quer explicar. Não vou falar mais nada. Vamos passar a palavra agora para o Leonardo Fontes. Por favor, Leonardo. Luciano, deixa eu só falar um negócio. Pode ficar à vontade. Junto com o que a Vera falou. Gente, essas reivindicações que a Vera apresentou aqui também são reivindicações que nós ouvimos aqui do grupo de farmacêuticos, de outros grupos de profissionais da área da saúde e que nós protocolamos hoje lá na prefeitura. Então eu reforço aqui o apelo dela para que vocês tenham mais união nesse momento, porque eu acho que o negócio é unir mesmo e pedir lá na prefeitura, reforçar o pedido para que sentem e abram as discussões para corrigir algumas distorções que eu volto a afirmar. Gente, não são só questões salariais, tem outras coisas aqui no plano que precisam ser revistas e eles precisam conversar com a gente. Se eu conversar, como é que vai ser? Oi, boa noite, pessoal. Bom, em primeiro lugar, ô Vera, você me representa. Você me representa mesmo porque o que você tinha que dizer hoje, muita gente que estava aqui na semana passada deveria ouvir. Tá? Então você me representa, assim, nós somos de categorias diferentes, mas a empatia ela tem que prevalecer em qualquer, dentro do serviço público, a empatia é fundamental. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque é o seguinte: na semana passada, eu abordei sobre a questão de como os ATAs, eles ficam em desvantagem perante outras categorias de nível médio, conforme eu retratei na semana passada. Nós, ATAs, nós temos um piso salarial menor do que a dos recreadores e menor do que a dos monitores de trânsito. O requisito para entrada no concurso é nível médio. E somente nós, ATAs, temos o requisito de ter uma graduação para fazer uma progressão. Então, essa é uma distorção grave que o plano não previu isso, e aí a gente está discutindo sobre o estatuto. O estatuto do servidor é para falar sobre direitos e deveres que nós temos perante o serviço público e perante a comunidade. Como é que nós vamos discutir plano de cargos e salários se os regramentos sobre progressões, eles ainda não são muito claros para todas as categorias, independente se é ATA, se é farmacêutico, os regramentos não são claros. Então, como é que nós vamos discutir plano de cargos e salários sem discutir estatuto? E pior, como é que nós vamos discutir plano de cargos e salários sem discutir estatuto e sem discutir uma reforma administrativa que a gente nem tem conhecimento? Então, assim, o que a Vera nos falou sobre ter empatia, eu acho que a gente precisa botar a cabeça no travesseiro e pensar no quanto o colega menos favorecido pode ser prejudicado no passar dos anos nas progressões que não estão muito claras segundo o regramento do estatuto e, pior ainda, que não tem regramento nenhum discutido no plano de cargos e salários. Acho que nós precisamos pensar muito sobre isso. A gente não tem que se dividir um contra o outro. A gente tem que se unir em prol de todo o serviço público, que atende toda uma comunidade
numa cidade que a gente, Pradas, Altos Sons, é uma cidade rica, mas é uma cidade rica que a gente não está sabendo como distribuir as coisas. Então a gente precisa botar a cabeça no travesseiro e falar: nós somos servidores antes de qualquer coisa, antes de qualquer categoria. O que não é bom para um, não pode ser bom para outro. Obrigado, gente. Obrigado, Leonardo, pelas considerações. Vamos convidar agora o último inscrito, o Vinícius Diego. Seja bem-vindo à Casa do Povo. Boa noite a todos. Minha fala é apenas para contestar, né, o posicionamento que eu vi aqui, relativo à questão do PESMAT. Né? Eu sou ATA também, da Secretaria de Família, e eu acho assim, sinceramente, né, as pessoas falarem em unir os servidores, essa coisa, né? É muito difícil, né? Sinceramente, deplorável, na verdade, uma pessoa ter coragem de vir, né, um servidor e reivindicar que se tire direitos dos outros servidores, se tire direitos de um segmento específico dos servidores, né? Porque assim, não adianta a pessoa falar em isonomia, por exemplo, né? Professores têm suas diferenciações, têm o seu tratamento, eles têm um plano de cargo diferenciado, eles têm um estatuto à parte, né? Eles têm seus benefícios, eles têm um piso nacional, eles têm um fundo próprio para pagar os salários deles, eles têm um prolatório, tem várias coisas. E ninguém questiona falar que isso ninguém fala que isso é privilégio para eles, né? Agora, os árbitros são privilegiados. O pessoal da fazenda é privilegiado, vocês têm privilegiado. Então, assim, eu acho que a pessoa deveria colocar a mão na consciência, né? Porque para defender o direito deles, eles não precisam querer tirar o direito do outro, né? Porque foi falado aqui questão de uma época que se aprovou e tal, que beneficiou os advogados, ok, né? Mas agora eles estão planejando tirar apenas os servidores da fazenda, os projetos dos servidores da fazenda, incluindo os advogados. Não vão mexer um centavo do salário dos advogados. Todos os benefícios dos advogados vão ser mantidos, né? Se falou aqui questão das merendeiras, mas as merendeiras não têm FUNDEP, não tem fundo nacional, né? Não tem piso, não tem nada. Elas têm o salário líquido delas, né? O salário bruto com os descontos e tira o líquido lá. Então é muito fácil a pessoa pegar e falar sobre as merendeiras, sobre os advogados, sobre não sei o quê, e não chega, né? Ela tem direito, ela tem o tratamento à parte, ela tem o trabalho à parte, né? E contratar tudo que o outro, né, obteve como privilégio, como algo injusto, né? Então, assim, por exemplo, uma pessoa, eu estava olhando o portal de transparência, né? O salário de todos nós aqui público. A pessoa ganha, tem um salário bruto lá de 8 mil, né? Ganha líquido lá mais de 6 mil. E falar que um ATA que ganha, sei lá, 2.500, 3 mil reais é privilegiado, tinha que ganhar menos. Eu acho que a pessoa tem que ter, assim, a pessoa devia se conscientizar. Acho que não adianta falar em unir os servidores com um posicionamento como isso. Isso é vergonhoso, né? E só isso mesmo que eu tenho a dizer. Obrigado, Vinícius, pela contribuição, pela discussão. Eu vou passar a palavra aqui, gente. Só pediu para falar mais uma vez a Vera, depois eu vou passar a palavra para a Laura. Só vou pedir. Você quer falar primeiro, Laura? Tá. Só vou pedir para não delongar muito, tá? Que já usou a palavra. Vou passar 3 minutos aqui para cada um, tá bom? Boa noite de novo. Eu não estou querendo, no momento nenhum, tirar salário de ninguém, principalmente porque eu não tenho esse poder. Segunda coisa, nenhum professor tem prolatório. Nós trabalhamos 6 horas por dia, 30 horas semanais. É dividida a nossa carga horária assim, 20 horas com o aluno, 1h40 de intervalo, 50 minutos
de reunião de módulo extra-casa tem que ser cumprida dentro da escola, então a gente volta para a escola, e 7 horas e meia para estudos. Essa carga horária cumprida dentro da minha casa, não é que eu quero, não. Eu não quero gastar minha luz, eu não quero gastar minha tinta, eu não quero gastar meu computador, é porque a escola não me oferece um espaço para eu cumprir esse horário dentro dela. Tá? A minha escola tem 14 salas de aula de manhã e as outras estão sendo usadas para reforço, para secretaria, para informática. Eu cumpro esse horário na minha casa porque a escola não me oferece lugar para cumprir, como vocês, dentro do meu local de trabalho. Então eu faço home office. Agora eu sou chique, né? É home office. Descobri na pandemia. Tá? E segundo, não quero tirar o salário de ninguém. O que eu quero é o quê? Isonomia. Se pode ser dado para os atas da fazenda, não é para todos os atas. É para os atas somente da fazenda, o Presmart, tá? Que ele seja dado a todo servidor. Porque a avaliação de desempenho, que tem 3% no salário de 3 em 3 anos, ela existe graças a nós, professores, com a greve de 2007. E em momento nenhum nós falamos assim, mas só para mim, que eu fiquei na greve falando só. Não, ela veio para todos os servidores. E em momento nenhum nós abrimos a boca falando que não podia. Certo? A única diferenciação que o professor tinha era o direito de 5% em pós-graduação, 10% para mestrado, 15% para doutorado. Com detalhe, como eu fiz pós, tem 5%. Como eu fiz doutorado, eu tenho 10%, meus 15% quando eu mestrado, né? Porque não pode ultrapassar os 5%. Certo? Isso era o único benefício que o servidor da educação professor tinha. E com esse plano ele foi estendido a todo mundo. Só. A única coisa que o professor e o especialista em educação conseguiu com o plano foi a garantia do piso. Mais nada. Porque essa progressão foi dada a eles, de ter aumento, né? Pela escolaridade, a gente já tem. Só. Eu aposento com 25 anos, é porque a prefeitura quer, que é lei federal. Então, o piso é lei federal. Se faltar dinheiro, é federal completo. Então, vou deixar bem claro aqui. Não deturpem minhas palavras. Eu falei o quê? Isonomia. Se eles têm que ter direito ao Presmart, todo servidor tem que ter direito ao Presmart. É justo. Ou então, eles ficam na nossa avaliação, que é GIPSE. Se não me engano, o nome dela é GIP, se não me engano, o nome dela. Ou todo servidor, desde o médico, ao varredor de rua, auxiliar de serviço, vai para o Presmart, ou todos nós vamos para o GIP. Isso sim é isonomia, isso sim é justiça. Porque, graças a Deus, eu não tenho a caneta na minha mão para diminuir ou aumentar o salário de ninguém. E eu vou ser bem claro. Quem me conhece já sabe. Eu não falo por trás, eu não falo nas costas. Eu gosto de falar na frente. Aí o debate vai. Se eu tiver que gritar, eu grito, você grita comigo, eu grito com você, daí a 2 minutos para perguntar nesse colega aí, ó. Eu estou rindo, não fiz nada de coisa que eu preciso. Porque é calor do momento. E pronto. E eu não gosto de indireta, não. Eu gosto de indireta. Pode falar meu nome, é o que quiser. Obrigado pelas suas contribuições, Lauren. Vou passar a palavra agora. Apontar a questão aqui que servidores da fazenda tem todos os servidores da fazenda. O critério do pagamento de Presmart é a alocação, não é o cargo. Né? No caso, o que foi incluso no projeto, né, é retirar o Presmart apenas dos servidores da fazenda, manter todo o restante da lei. Todos os benefícios que foram aprovados para os fiscais, para os advogados, vai manter intacto. Né? Apenas os servidores específicos da fazenda serão prejudicados pelo projeto do jeito que ele está. Né?
Esse é o primeiro ponto. E também a questão, e assim, professores tiveram recentemente também aí 11,8% de aumento. A parte, fora o aumento geral para os demais servidores. Né? Então, assim, se a gente for falar, repito, se a gente for falar em isonomia, vamos realmente focar em isonomia. Né? Tem que pagar presmate para toda a prefeitura. Não tem que pagar, porque não é toda a prefeitura que trabalha com a arrecadação. O presmate é a premiação toda a arrecadação municipal. Não é todo mundo que arrecada. Então, é isso. A gente não pode distorcer. A gente tem que trabalhar com a verdade. Tá bom, obrigado, Vinícius, pela contribuição. Vou passar a palavra agora para Vera Lúcia. Quem quiser que peça, ela conseguiu todos os dados. Tá bom, Vera. Gente, é porque eu esqueci do ponto de anotado aqui e esqueci de falar. Outra coisa, assim, eu não li essa parte, você está até procurando aqui, mas assim, o pessoal me deu notícia disso, tá? Em relação à questão da avaliação individual, né? Segundo, né, os meus colegas me falaram, né, que a avaliação individual agora vai ser diferente, porque hoje, o que é? O seu chefe imediato te avalia, né? Quer dizer, eu estou avaliado por dois chefes. A minha chefia imediata, que é do PSF, né? Ok? E pela minha chefia, que é da superintendência. Ok? Né? Eu pertenço ao PSF? Né? Enfim. Então, eu sou avaliado por essas duas chefias, a imediata e da superintendência. E eu faço a minha avaliação. Aí, segundo o pessoal estava me falando, eu não consegui achar isso, gente, porque eu estava lendo rápido. Mas, enfim, segundo eles consta que essa avaliação nossa, individual, não vai existir. Só vai existir a avaliação da chefia. Existe? Não. Pois é, mas vai tirar a avaliação individual, entendeu? Só vai ficar a avaliação da chefia. Porque até então é assim, a avaliação é da chefia, a avaliação é sua. Você soma as notas e faz a média. Ok? Tá certo? Então, mais do que nunca, esse é realmente assim, o processo mais democrático. Por que mais democrático? Porque cada um tem o quê? A prerrogativa de se avaliar. Né? Como eu estou no meu trabalho, como eu desenvolvo no meu trabalho, e ali naquelas observações, entendeu? Você tem a oportunidade, né? Onde que até sua chefia não chama muita atenção, mas você tem a oportunidade de colocar o porquê que você não desenvolveu, né, aquela meta, né, de tal e tal forma, como planejado. Porque às vezes você não teve nem condição de trabalho, ok? Então, em relação a outra coisa, é isso que eu ia falar com você, gente. Gente, presta atenção. Em relação às condições de trabalho, é muito interessante a gente ficar discutindo aqui questão de salário, tal. Só que não tem uma coisa que mais desanima o servidor do que a falta de condição de trabalho. Né? É muito bom pensar assim, eu vou trazer para o serviço público o serviço privado, sem considerar que o serviço público tem as suas peculiaridades. Então, não existe compatibilidade nisso. Ok? Tá? Em alguns pontos. Ok? Então, a gente tem que pensar sempre nas condições de trabalho. Quer te exigir muito, você te dá condições de trabalho. Então, nesse momento, eu falo de algo particularizado meu, eu trabalho no PSF Betânia, eu sozinha, dentro do PSF, para atender um mundo de gente e ainda fazer o meu serviço interno. Que eu tenho que parar o meu atendimento, igual hoje, terça-feira. Amanhã o mapa tem que chegar no almoxarifado. Eu paro no atendimento de 7 até 8h30 para eu fazer meu pedido. Porque senão não chega medicamento para mim. Eu estou trabalhando sozinha, exausta, cansada. Entendeu? No dia 16 de outubro, eu atendi para mim 1 milhão de pessoas. Eu nem não tive tempo de puxar no sistema quantas pessoas eu atendi. Porque uma pessoa, uma ficha, uma senha, e lá eu coloco de 1 a 25, que aí depois da 25ª eu paro para tomar meu café, que às vezes vai estar lá para 10h30 da manhã, né? E aí eles acham ruim, né? E com razão. Mas enfim, então
assim, depois que eu atendo essa pessoa, que são 25 fichas, mas não necessariamente uma senha corresponde a uma receita. Às vezes corresponde a 2 a 3. Entende? Então eu fico sobrecarregada em relação a isso. E eu estou pedindo ajuda, e ninguém me ajuda. Eu falei que daqui a pouco, sabe o que eu vou fazer? Vou dar uma de 2, eu vou fechar a farmácia e vou embora para casa. Entendeu? Internar. Porque uma sobrecarga grande, a gente vai ficando doente, porque a gente vê o serviço da gente sendo feito de uma maneira não muito eficiente, né? E na saúde a gente não pode fazer serviço de qualquer jeito, né? Eu sou farmacêutica, eu não estou ali para entregar de pirona, entendeu? Se eu for te passar o medicamento, eu vou fazer a dispensação desse medicamento. Eu vou te explicar como que esse medicamento é usado. Eu vou te perguntar se você está usando outros medicamentos ali junto. Eu vou pegar a sua receita, eu vou avaliar em relação a isso. Tá certo? Então, isso é o serviço do farmacêutico. É a dispensação e não a entrega. Eu não sou entregadora de dipirona, igual eu já vi, né, dentro da administração pessoal. Ah, mas só para entregar dipirona precisa de farmacêutico? Entendeu? Assim, é desvalorizar a gente, não é? Né? Então a gente fica muito desanimado. Né? Outra coisa é a questão das 40 horas. Outra coisa é a questão das 40 horas que eu chamo a atenção de vocês. Tipo assim, tem algumas categorias que já estão lá. Ah, quem vai para isso, vai para isso, vai para isso. Mas quem vai nem para isso, nem para isso, não. Aí vai determinar a possibilidade de abrir. Então, essas vagas que já estão lá, já foi estudado e realmente precisa de abrir aquelas vagas lá para 40 horas. E outra coisa também, se existir uma vaga de 40 horas lá para o farmacêutico, nós somos em 15, né? Acho que é 15, né? Em 15, menos de 20, né? Eu quero saber quais serão os critérios. Porque os critérios para saber quem vai assumir essa vaga de 40 horas não estão claros. Vai ser o quê? Vai ser uma competição? Vai ser uma competição entre os servidores? Olha para você ver que perverso. Isso é perverso, gente. Nós estamos diante de uso da perversão, sabe, em relação a nós. E quando a gente fica um brigando com o outro, a gente está caindo no quê? No ponto do outro e está alcançando seus objetivos. Ok? Obrigado, Vera Lúcia, pelas suas considerações. Pessoal, lembrando mais uma vez, tudo foi falado aqui, discutido, vai constar na ata e será entregue posteriormente para o Poder Executivo, tá bom? Agradecendo, lembrando que a próxima audiência pública será na quinta-feira, depois do feriado, também às 19 horas. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a audiência pública referente ao exame do novo Estatuto do Funcionalismo Municipal ao som do hino a Itabira. Ela bem presa.